vigilante atira na esposa na frente do filho de 9 anos. Joyce tinha acabado de chegar em casa do trabalho e foi baleada depois de discutir com o marido. Este é Anderson. Anderson foi preso e confessou para a polícia que atirou na esposa porque havia sido traído. Põe no ar. Anderson Costa Bolete atirou na mulher. Ele foi preso em flagrante pela polícia militar e disse que atirou porque foi traído. Joyce Cristina Ribeiro, de 26 anos, levou um tiro no rosto e outro acertou a coluna. Ela pode perder os movimentos das pernas. De acordo com a delegada, a vítima negou a traição e disse que o marido tem um histórico de agressividade, mas ela nunca tinha registrado ocorrência. Dessa vez, quem presenciou o crime foi o filho do casal, um menino de 9 anos. Os policiais conseguiram falar com a vítima, que continua internada no UGOL. Ela está com dificuldades para conversar. Ela confirma os fatos que foram previamente relatados durante a confecção do auto de prisão em flagrante. Joyce tinha chegado um pouco mais cedo do trabalho e estava preparando o jantar. Quando Anderson chegou do trabalho, segundo a mulher, ele já estava bastante transtornado. O assunto principal era uma possível traição da esposa. Só que o detalhe é que essa possível traição teria acontecido há mais de um ano e sempre o Anderson tocava nesse assunto. Só que dessa vez ele foi mais longe. Ele pediu ou ordenou que a mulher saísse da casa imediatamente. Ela começou a fazer a mala, pegou algumas roupas, mas quando estava entrando no carro, o marido, transtornado, revoltado, pegou uma arma e atirou 5 vezes. Anderson é vigilante, mas a arma usada no crime não era a do trabalho. Ele comprou essa arma de fogo há mais de um ano atrás, segundo ele, para se defender de ação de possíveis criminosos, tendo em vista que um tempo atrás eles teriam sido vítimas de roubo em casa. Olha, a situação parecia controlada, mas continua o confronto na Zona Leste. Para mim já tinha resolvido a situação, mas não. Os manifestantes continuam, eles recuam um pouquinho, mas logo na sequência eles voltam e continuam atirando pedras, continuam atirando pedaços de madeira. No chão pedem paz, mas não é isso que a gente viu, não foi um protesto legítimo. Olha, a polícia atira novamente. A polícia atira novamente. E tem gente que ainda, olha só a bomba que eles vão fazer. Eles pegam a bomba na mão e atiram de volta para a polícia. Nunca tinha visto uma coisa dessa. Eles pegam a bomba de efeito moral que foi lançada e a bomba volta para o policial. Repare, é um rapaz extremamente jovem que atira uma pedra atrás da outra para cima da polícia. Essas são imagens ao vivo, mostradas agora aqui pelo nosso Cidade Alerta. São 6h53 no horário brasileiro de verão. A qualquer momento a polícia pode fazer prisões. Eu tenho informação com o comandante Hamilton, a tropa de choque, tendo trabalho, a Força Tática de São Paulo, tendo trabalho para conter os ânimos aí na manifestação, comandante. Bate exatamente a todo momento, o Águia da Polícia Militar 2 sobrevoa o local e vai passando informações justamente para esses policiais, para que eles se abriguem, hein? Por isso que eles colaram nesse muro, Bate, porque o Águia viu aqui de cima e passou a informação de que os manifestantes estão jogando pedra por cima das casas e aí tentam atingir os policiais, por isso que eles estão ali naquele canto, Bate. Simplesmente esses manifestantes, na verdade os vândalos, se escondem atrás de casas, de pessoas de bem, se escondem atrás de crianças e vão jogando pedra na Polícia Militar, que por enquanto só revida jogando no meio da rua, no ponto inicial ali da manifestação, onde colocaram fogo aí na barricada, vão jogando bombas de efeito moral para dispersar toda essa multidão, Bate. Não, e tá difícil, porque tem muito mais manifestante com sangue nos olhos do que tem polícia no lugar. E eles vão se aproveitando que conhecem bem essas vielas da comunidade, pegam um atalho, jogam pedra para a polícia, tentam proteger o nariz porque é gás, spray, é gás lacrimogênio que eles estão jogando para cima para dispersar o povo. Mas as pessoas continuam agindo com muita violência para cima dos policiais. Imagina se me acerta uma pedra gigante dessa, que estão atirando contra os policiais militares. Eles continuam, os policiais continuam posicionados nesse local. Passa agora uma senhora. Veja só, me parece ser uma senhora que protege o rosto. O policial orienta essa mulher a buscar um abrigo, a buscar uma proteção, porque pedras são lançadas insistentemente contra esses policiais. O helicóptero Águia tenta localizar quem é o líder dessa manifestação que está provocando toda essa guerra, todo esse confronto agora na Zona Leste. E esposa se entrega, hein? Uma mulher se entregou à polícia e confessou.
Ela confessou, vem pra mim, confessou ter matado o marido Adinael. Este é Adinael. Ela disse pra polícia que matou, primeiro de tudo, são primos de primeiro grau. Dessa relação familiar, virou amor, marido e mulher. 7 anos de casamento. Luana perdeu a cabeça, vem pra mim, por favor, e matou Adinael porque se sentia acuada, se sentia ameaçada. Para você ter uma ideia, é o caso que eu estava dizendo ontem, mas que agora as novidades chegam porque ela confessou o crime. Ela disse que sozinha pegou o marido, amarrou o marido no banco de trás do carro, com a filha pequena no banco da frente, matou sozinha. Tem a imagem do rio, onde ela jogou o corpo do marido? E diz ainda que se desfez do cadáver, se desfez do corpo do marido, tudo sozinha. Eu duvido. Por quê? Olha só o tamanho do Adinael perto da Luana. Teria ela condições físicas de matar esse homem sozinha? De esconder o cadáver sem ajuda de ninguém? Ela se apresentou espontaneamente à polícia depois do Cidade Alerta ter mostrado a reportagem e eu trago os detalhes agora. Pode encher a tela do Brasil, por favor. Luana Souza Oliveira, de 37 anos, compareceu à Delegacia de Investigações Gerais de Piracicaba, acompanhada por 2 advogados. Ela confessou ter estrangulado Adinael de Oliveira Macedo, de 42 anos, com quem vivia há mais de 7 anos. Em depoimento à polícia, a mulher disse que na última quarta-feira, após uma briga, assassinou o companheiro porque se sentia ameaçada por ele. Eles tinham muitos ciúmes um do outro, né? E ele sempre teve um pé atrás, assim, ele, né, por ter muitos ciúmes, ele chegou até a perguntar se conseguiam ver se ela estava fazendo alguma coisa de errado. Ele estava com alguma desconfiança, assim, com ela, mas não chegou a levar para frente, né? Mas ele tinha uma desconfiança dela, assim. Depois de matar Adinael, Luana colocou o corpo do companheiro no porta-malas do carro dele e veio até essa ponte. Daqui, ela teria jogado o corpo de Adinael no rio Piracicaba. No sábado, o filho de Adinael registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do pai. Um dia depois, o corpo dele foi encontrado por pescadores nas margens do rio. Que ele não foi trabalhar, nem na quarta nem na quinta, e na sexta já acharam alguma coisa estranha, porque, na verdade, ela não foi trabalhar normal, ela também não avisou ninguém, não falou para ninguém, aí ninguém também não percebeu, né? Daí, quando o filho dele foi lá, também ele viu que tinha alguma coisa errada e foi atrás dele nos hospitais, nos lugares, para ver o que tinha acontecido com ele, né? Porque ele não é de faltar do serviço, de sumir assim. A identificação só foi feita através da aliança de casamento com o nome de Luana. Quem conhece o casal ficou chocado com a notícia. Eles são primos de primeiro grau e pareciam felizes juntos. Cresceram juntos, amorzinho de criança, já de primos. Então não é uma coisa que é de fora, é de casa mesmo. Sempre foi família, família com família. Nunca brigou na frente de ninguém. São até melados demais, como se diz assim. A gente nem desconfiou no começo que poderia ser ela, porque jamais ia imaginar que uma pessoa tão boa podia fazer algo assim, né? Mas depois, quando viu que ela fugiu, que daí caiu a ficha que foi ela mesmo, e depois ela confessou, né? Se entregou, então ainda não caiu a ficha, né? Que foi ela. Os familiares não acreditam na versão de Luana. Para eles, ela não teria força para assassinar e ocultar sozinha o corpo de Adinael. Ninguém consegue matar do jeito que ela matou ele. Ela disse que matou estrangulado e depois jogou ele no rio, sozinha. Não existe isso, não tem como. Luana vai responder em liberdade por homicídio e ocultação de cadáver, porque tem residência fixa, não possui antecedentes criminais e se apresentou espontaneamente à polícia. Olha, recomeçou o confronto agora aqui na Zona Leste de São Paulo. A polícia começa a invadir as lajes das casas para ter um acesso mais do alto para cima desses manifestantes que continuam jogando para cima da polícia pedras e pedaços de madeira. Comandante Hamilton. Bate, a Polícia Militar entrou nessa casa com o consentimento aí do morador, que autorizou a entrada deles para conseguirem fazer os disparos com a proteção aí desse muro que a gente vê na parte de baixo do vídeo. Por aí, Bate, eles conseguem ficar protegidos daqueles moradores, dos manifestantes, na verdade, que jogam bombas aí por cima e pedras ali na parte de cima. Eu digo bombas, Bate, porque eles jogam fogos de artifício contra o helicóptero da Polícia Militar e também
Ok, nós perdemos o contato com o nosso Hamilton. Vou voltar já para o protesto. Porque chegou agora a reportagem que eu prometi desde o começo do Cidade. Coloca a imagem da família, por favor. Uma família linda. Uma família de muito dinheiro, uma família extremamente famosa no norte do Brasil. São todos empresários. Uma família que até então era muito feliz. Até o dia da morte da família. Esse rapaz de camisa rosa que você de todo o Brasil está vendo, do lado esquerdo do vídeo, esse rapaz, ele foi preso acusado de matar simplesmente o pai, que está no meio da foto, a mãe, essa senhora loira, que era extremamente elegante, e o irmão mais novo que aparece sorrindo também na foto. Vem para mim, por favor. Esse sorriso de Henrique Buschinger. O sorriso de Henrique era enigmático. Na cabeça de Henrique, ideias do mal começaram a vir à tona. E para a polícia ele colocou todas elas de maneira misteriosa em prática. No dia seguinte da morte, 3 bandidos entraram na casa da família e acabaram com o pai, com a mãe e com o irmão mais novo. Me dá a imagem dos comparsas sendo presos, por favor. Só para você ter uma ideia, olha, esses foram os primeiros a serem pegos pela polícia. Eles estão dentro dessa casa, estavam escondidos aí. Quando a polícia chega, você vai vendo comigo, você vai vendo junto comigo aqui no Cidade Alerta a prisão de todos eles. Teriam entrado mascarados na casa da família Buschinger e matado o pai, a mãe e o irmão de Henrique, amando de Henrique, segundo a polícia. Você vai vendo a polícia cercou, todos estão algemados e vão sendo presos. Vem pra mim. Pra você ter uma ideia da frieza desse rapaz que foi preso por ter matado a família, ser mandante do crime, ele foi no velório do pai, da mãe e do irmão e chorava copiosamente. Dá a imagem, por favor, do Henrique no velório dos pais. Veja aí, o Henrique chorando. Se alguém suspeitaria que ele poderia estar por trás desse crime tão bárbaro, desse crime tão brutal. Ele chora. A história, inclusive, lembra demais o caso Suzane von Richthofen, que ela que matou o pai e a mãe, no dia seguinte, estava chorando no velório. Como se não tivesse culpa alguma. Henrique é o principal suspeito de ter matado a família. A reportagem exclusiva está no ar para o Brasil. A prisão de 2 dos envolvidos no triplo homicídio cometido na madrugada do dia 7 de janeiro, que vitimou a família Buschinger, aconteceu na terça-feira. Matheus Oliveira e Francisco Denis de Oliveira estavam em casa, em um residencial na periferia de Altamira, quando foram surpreendidos pelos policiais. Com mandado de busca e apreensão, o delegado responsável pelo caso, Vinícius Dias, e vários investigadores fizeram uma busca minuciosa nas casas. E além de uma moto, eles encontraram 2 veículos suspeitos. Um deles teria sido utilizado pelo bando no dia do crime. O carro estava sem a placa de identificação, que a polícia acredita ter sido retirada para atrapalhar as investigações. Informados do motivo da prisão, os 2 tiveram os direitos lidos pelo delegado e, em seguida, foram algemados e conduzidos para a delegacia. Toda a ação foi acompanhada com exclusividade pela equipe da Record, que soube da prisão dos envolvidos ainda durante a madrugada. No momento da prisão, parentes dos rapazes acompanharam a ação dos policiais, mas não esboçaram nenhuma reação. A polícia já identificou os outros 2 criminosos envolvidos no assassinato do casal Buschinger. Um dos homens está preso no município de Itaituba e será trazido para Altamira. O outro envolvido no caso é um dos filhos do casal assassinado, Henrique Buschinger, que no dia do crime estava na casa e afirmou à polícia que conseguiu fugir dos criminosos junto com a irmã mais nova. Henrique está em Goiânia. O rapaz e a irmã deixaram Altamira durante o fim de semana. Após investigar os passos da quadrilha, a polícia não teve dúvidas sobre a participação de Henrique no crime. Os empresários Luiz Alves Pereira e a esposa, Irma Buschinger, e o filho mais velho do casal, Ambrósio Neto, foram assassinados dentro de casa na madrugada do dia 7 de janeiro. Mortos por sufocamento, os 3 teriam sido surpreendidos por 4 criminosos, que apesar de terem forjado um latrocínio, roubo seguido de morte, não levaram nada de valor do local. A polícia reuniu provas, ouviu testemunhas e, com a ajuda de imagens do circuito interno de várias residências, conseguiu chegar à autoria do crime. A polícia investiga se a motivação do crime tenha sido um conflito entre os irmãos.
A frieza de Henrique Buschinger impressionou a todos. O rapaz se mostrou muito solícito durante toda a investigação e sempre ajudou a polícia. A versão apresentada por ele era que ele e a irmã teriam sido mantidos reféns pelos criminosos. Mas durante uma distração, eles conseguiram fugir por uma janela em um dos banheiros da casa e avisaram a polícia. No velório, o rapaz demonstrava tristeza e era sempre amparado e consolado por amigos e parentes. O mesmo comportamento foi visto no sepultamento dos pais. Sempre chorando, Henrique parecia acima de qualquer suspeita. Muito bem, eu vou direto até Goiânia com a nossa Silvia Alves, que chega com novas informações desse crime bárbaro, difícil de acreditar, Silvia. O Henrique estava escondido numa casa que, segundo a polícia, pertence à irmã dele aqui em Goiânia. Ele não reagiu à prisão, como as imagens mesmo mostraram, mas também não abriu a boca sobre sua possível participação nesse triplo homicídio. Eu conversei com o delegado que fez essa prisão aqui em Goiás e ele informou o seguinte, que a função da polícia goiana, nesse caso específico, foi apenas o de cumprir o pedido de prisão expedido pela polícia de Altamira. O Henrique ainda não prestou depoimento e isso só deve acontecer no estado do Pará, onde o crime está sendo investigado. A polícia paraense agora vai começar a trabalhar na motivação, por enquanto começa a trabalhar sobre a motivação desse triplo homicídio e tentar descobrir se a irmã do Henrique teria algum envolvimento no caso, já que ela também foi poupada pelos assassinos. Eu fico completamente estarrecido, porque afinal de contas, pode pôr a foto aqui da família, por favor. O brasileiro que é tão ligado à família, que trata o pai, a mãe, o irmão, a irmã, os avós com tanto respeito e de repente você se depara com uma situação tão dessa, quando a vida não vale absolutamente nada para essas pessoas. Um homem que teve carinho, teve afeto, não é, pela mãe, que durante 9 meses gerou esse rapaz, fez planos, deu estudo, deu oportunidade para depois ele supostamente ter acabado com a vida deles dessa maneira tão bárbara, Percival. Você vê que a família tem uma situação financeira privilegiada e, pelo que se sabe até aqui, eliminados pai, mãe, o irmão mais novo, ele, que seria o mandante, ele praticamente teria uma exclusividade na herança. Então, a motivação principal, suspeita a polícia, é financeira, é a ganância, é a herança, é o dinheiro, é o vil metal, E se realmente ele foi o autor, ele foi o mandante desse crime, não existe pena no Brasil para isso. Não existe pena à altura de um crime como esse, desse covarde, que se for realmente ele ainda chorar em cima do velório, olha, é revoltante. É só pena de morte para punir uma pessoa como essa. Me dá o helicóptero da Record, hein? Recomeça o confronto na zona leste de São Paulo. Comandante, o Hamilton é você. Os manifestantes violentos resistem e continuam partindo para cima da polícia, Juan. O helicóptero Águia 2 da Polícia Militar acabou de passar informação precisa para os policiais. Você tem razão, os manifestantes permanecem no local, mas agora eles estão cercados, O helicóptero Águia passou a informação e eles conseguiram fazer o cerco, só que você vê, eles simplesmente arrumam pedra em qualquer lugar e tentam aí jogar contra os policiais. No meio desses manifestantes estão crianças, pessoas de bem que estão aqui nos seus comércios, nas suas casas e infelizmente ficam no meio desse confronto. Olha só, a Polícia Militar conseguiu fazer o cerco e inclusive já retirou os manifestantes. Olha só quanta pedra contra a Polícia Militar, Nossa, estão jogando muita pedra mesmo para cima. Eu tenho a impressão que está chegando mais reforço. A polícia continua marchando. As ruas vão ficando vazias por causa da bomba de efeito moral do gás lacrimogênio. Os manifestantes violentos vão tentando se proteger em casas. A polícia continua o ataque. Há mulheres, há crianças, muitos inocentes no meio de toda essa confusão e os policiais também não arredam pé. Eles continuam tentando levar essas pessoas até um local para onde não tenham saída e a situação fique controlada. Agora a polícia está diante de uma outra confusão. Pessoas que estavam no local e que não tem nada a ver com o confronto tentam retirar seus carros às pressas que estavam estacionados numa dessas ruas. A polícia continua lançando essa bala de borracha e também o gás lacrimogênio para evitar. Olha, o policial correndo ali. Olha a correria do policial. Parece até operação contra tráfico de drogas, hein? Parece até operação contra tráfico de drogas. Porque o risco para esses agentes é extremamente alto. Daqui a pouco vou voltar com o nosso comandante, o Hamilton. Um homem transtornado, ele começa a tirar vários objetos da janela onde mora. Dá a imagem dele para mim, por favor, o Marcos. Olha o que ele vai fazendo. Vê se tem cabimento. Ele não aceitou o fim do relacionamento e ameaça matar a mulher. Abre o áudio, por gentileza.
Olha o que ele vai fazendo. Ele vai colocando a vida de todo esse povo em risco. A polícia vai cercando o local. Com escudos à prova de bala. Não se sabe se o homem, inconformado com a separação, estava armado. Eu vou trazer, olha, tem gente saindo ferida. Eu vou trazer os detalhes, mas antes meu recado. Ah, mas como eu gosto de falar da SP Implantes, afinal de contas o Brasil está voltando a sorrir. Eu quero falar com você que perdeu os dentes, você que usa dentadura, você que não está feliz com a aparência do seu sorriso, quer voltar a sorrir, comer de tudo sem se preocupar. Eu estou chegando com a solução da SP Implantes. Um novo sorriso é nova oportunidade de trabalho, é um novo relacionamento. Aquela pessoa que você está apaixonada vai voltar a olhar para você. Com a colocação de alguns implantes dentários, é possível fixar uma prótese total de forma definitiva. Com o céu da boca livre, você vai voltar a ter o prazer de comer bem. Em alguns casos, o tratamento pode ser concluído com carga imediata, em até 3 dias. É muito rápido. Outra opção para você conquistar o sorriso que sempre sonhou é com essa prótese que eu mostro agora. Está fazendo tremendo sucesso no Brasil e você vai conhecer agora. É semiflexível, é livre de metais e colocada sobre seus dentes vai devolver estética e função ao mesmo tempo. Ah, Bate, mas eu não gosto do motorzinho. Não tem motorzinho. Eu detesto anestesia, detesto agulha. Não tem anestesia, gente. Além disso, a SP Implantes faz todos os tipos de tratamentos odontológicos e tem várias unidades. Tem na cidade de São Paulo, um monte. Tem na Grande São Paulo, tem no interior, tem no Rio de Janeiro, tem no Distrito Federal. Passe a mão no telefone e ligue agora. 3003-2227. É hoje, hein? Vai voltar a sorrir hoje. 3003-2227. O número do seu sorriso. Tá a fim de mudar? Agende sua avaliação. Compareça. Mude o seu sorriso na SP Implantes Brasil. Você vai vendo novas imagens do helicóptero da Record. A população ainda em fúria contra a polícia em São Paulo. São imagens ao vivo, 7h12 no horário brasileiro de verão. Nós estamos acompanhando um confronto que está longe de acabar, hein? O comandante, o Hamilton, está apontando o helicóptero para um outro ponto onde recomeça uma correria. Fala, Juan. Bate, exatamente. Lembrando que tudo isso acontece hoje, porque amanhã está prevista, aí, segundo os moradores, uma reintegração de posse. Então tudo indica que isso aqui é apenas o início de uma grande confusão que acontece na Avenida Bento Guelfi, altura do número 2500, zona leste de São Paulo, Bate. Muitos confrontos aqui, agora são 2 frentes policiais. Eles já conseguiram retirar os manifestantes da avenida e agora o que eles fazem é manter o perímetro seguro para que o corpo de bombeiros possa seguir para o local e encerrar 2 pontos de incêndio que eles fizeram aí nessa avenida. Lembrando que é um terreno muito grande que, segundo os moradores, vai acontecer amanhã uma reintegração de posse. Bate. Me deixa no policial posicionado ali, por favor, comandante. O policial está posicionado, ele vai se protegendo também numa espécie, uma muretinha ali, que ele consegue a proteção, porque senão ele vai ser atingido ali. Não tem mureta nada. Tá se arriscando muito esse policial. Porque os manifestantes... Olha, ele atira novamente. Os manifestantes estão jogando tudo que vem pela frente para cima da polícia militar. E eu volto a repetir, é pouco policial em Percy. É pouco policial para essa quantidade de vândalo. Exatamente. Você nota no detalhe das imagens, é uma molecada que está jogando pedra contra a polícia. São adolescentes, são jovens adolescentes. Essa que é a verdade. Então os manifestantes... preocupados com a desintegração é uma outra coisa. E fica um recado aqui para as autoridades. A reintegração de posse, Bate, é uma decisão judicial. Para cumpri-la sobra para quem? Para a polícia militar. Então, uma desocupação tem que ser preparada com antecedência para mobilização, transporte e alojamento em outro lugar, Bate. Você vai vendo a polícia. A polícia parece que não está encontrando mais de onde as pedras estão vindo. Porque esses manifestantes, eles vão ficando em locais estratégicos que eles conhecem muito bem. Um deles, inclusive, segundo me informam, se escondeu debaixo ali no esgoto. Parece que tem um escondido no esgoto. Eu recebi uma informação, a polícia continua correndo. As armas vão sendo apontadas, são armas de efeito moral, são apontadas para essas pessoas. Agora, Juan, eu não estou entendendo a função do helicóptero Águia agora. Eles não conseguiram mostrar para a polícia... Não conseguiram mostrar para a polícia quem é que está tocando o terror? Por que não vai logo e prende? Por que não prende quem é que está inflando a população? É isso que tem que acontecer. Já foram mais de 4 carros completamente queimados, agora a população começa a subir nessa rua. Eles vão subindo, a polícia vai perdendo eles de vista, mas as pedras continuam chegando até os policiais. Daqui a pouco eu vou voltar para o helicóptero da Record com novas informações desse protesto na Zona Leste Paulista. Robson é motorista de ônibus escolar, trabalha na mesma empresa que a Aline. Esse é Robson. A Aline é monitora e Babi é um amigo íntimo dos dois, mas seguiu na vida do crime.
A Aline tem uma paixão escondida por Robson, ele não retribui e a Aline se sente rejeitada, incomodada com a situação. Babi tem a foto dos outros? Se tiver, pode colocar. Aí está a Aline e ali está a Babi. Babi precisa de um emprego e Robson resolve ajudá-lo. As histórias se cruzam uma outra vez quando a Aline, revoltada por não ter o amor de Robson, descobre que a ex-mulher de Babi dá em cima de Robson. Ela arma um plano, convence Babi a se vingar do amigo. E tudo acontece dessa maneira. Para esta mãe, o que resta é a saudade. Eu agradeço a Deus pelo filho que eu tive. Era meu companheiro. A chance que eu tive de ter curtido o meu filho, eu curti muito ele. Robson tinha 34 anos quando foi morto. Os 5 tiros foram disparados por Gidevaldo, conhecido como Babi. Um crime arquitetado por uma mulher, Aline, que contou com a ajuda de um outro comparsa, chamado Rafael. Robson trabalhava nesta empresa há mais de 5 anos. Os pais dele também trabalham aqui. Ele era motorista de ônibus escolar. Pela manhã, levava as crianças até a escola e depois as deixava em casa. Aline trabalhava com ele. Ela era monitora, cuidava das crianças enquanto Robson dirigia. Os dois se conheciam há muitos anos e eram amigos. Ela era muito amiga dele, da família. Ela era casada, o marido dela é motorista, ela muito amigo, a gente viajava junto, Aline e o esposo dela. Robson também conhecia Babi, que mais tarde se tornaria o assassino dele. Os dois foram criados no mesmo bairro, mas Babi seguiu a vida do crime e Robson sempre foi trabalhador. 3 meses antes do crime, Babi procurou por Robson e pediu um emprego. Eu não queria assim, porque eu tinha um sexto sentido de mim. Algo assim me falava, alguma coisa me falava que não era para ele estar lá. Mas meu filho falou, não, mãe, deixa ele trabalhar. Robson era separado e tinha 2 filhos. Ele morava sozinho. Quando conseguia uma folga, aproveitava para fazer o que mais gostava, pescar. E foi durante uma destas viagens de pesca que Robson começou a conversar com Gisele pela internet. Ela, a ex-mulher de Babi. A vítima não queria nada com ela. Com medo de estragar a amizade com Babi, dizia para Gisele que não era certo os dois ficarem conversando. Mas ela insistia. Falou para Robson que eles já estavam separados e que Babi já estava com outra mulher. Ela falou, não, nós estamos separados, já tinha acho que 4, 5 meses. Ele falou para mim levar a minha vida em frente e ele está noivo de outra. E esse noivado eu tenho certeza que aconteceu porque meus filhos participaram desse noivado dele, os outros. Segundo a família, os dois continuaram a conversar apenas pelas redes sociais. Mas Aline, que tinha interesse por Robson, descobriu. Segundo Fátima, o filho não queria nada com Aline e ela se sentiu desprezada. Para mim, ela que mais arquitetou o assassinato do meu filho foi ela. Aline contou para Babi sobre Robson e Gisele e ele decidiu se vingar. Robson havia acabado de chegar de viagem e, ao invés de descansar naquele dia, ele decidiu trabalhar. Eu falei para ele, filho, você está de folga, por que você não vai descansar, né? Ele falou, não, mãe, eu vou trabalhar. No dia do crime, Robson já tinha feito algumas viagens com o ônibus escolar e Aline estava junto. Ele parou o ônibus aqui nesta estrada, onde deixou cerca de 30 crianças. Outros alunos se preparavam para subir. Foi quando Rafael entrou e exigiu que Robson descesse. Babi estava escondido naquele matagal e encapuzado. Ele também se aproximou. Os dois exigiram que Robson se ajoelhasse e logo começaram a atirar. Depois a dupla fugiu. Aline agiu como se não soubesse de nada e avisou a família. O pai de Robson foi o primeiro a chegar no local. O Robson já estava caído aqui, meio de joelho, né? Caído aqui, o pessoal aqui já
Eu fui nos primeiros a chegar, cheguei primeiro com a viatura, tudo. Aí o pessoal que viu estava aqui também, né, algumas testemunhas que nós enrolamos, e o carro do Babi estava lá embaixo. No mesmo dia, Babi foi até a empresa e pediu demissão, mas Aline continuou trabalhando normalmente. A família de Robson sabia que algo estava errado e Newton começou a investigar por conta própria. Eu saí perguntando, falando e fui levantando aos poucos quem era até chegar neles. O pai de Robson juntou várias provas e procurou a polícia que já estava investigando o caso. O delegado pediu a quebra do sigilo telefônico de Aline e Babi e descobriu que os dois estavam envolvidos na morte de Robson e que Rafael também havia participado. De acordo com a investigação, Aline ficou de dentro do ônibus mandando mensagens de texto para Babi, indicando o lugar em que eles estariam, enquanto o criminoso e Rafael esperavam na estrada. Rafael e Aline foram presos logo depois, mas ela já está solta. Ganhou o direito de responder ao processo em liberdade, por ser réu primária e ter endereço fixo. Babi continua foragido. Mas a família conta que ele é sempre visto pelo bairro. Na casa da mãe dele, em festa, futebol, ele sempre é visto por aqui. E é no abraço do filho mais novo que Fátima tenta encontrar forças para seguir a vida. Cada detalhe lembra o filho. Um deles é o neto que ela está cuidando. Por isso que eu estou em pé hoje. Sim, porque só uma mãe que perdeu o filho sabe o que eu sinto. Atenção, a Capitão Nascimento acaba de receber uma nova informação sobre esse caso. Capitão, é você. Bate, a polícia confirmou que Babi está preso. Como a família disse que ele não tinha medo de se esconder e que era sempre visto no bairro, isso realmente aconteceu, porque a prisão se deu depois que uma pessoa ligou para a polícia denunciando que viu o criminoso passando normalmente pela rua. Ele foi levado para a delegacia, tentou negar o crime, mas não tinha como, até porque a Aline e o comparsa Rafael entregaram ele e disse que ele ajudou a arquitetar a morte de Robson. Bate. Obrigado, helicóptero da Record. Mais polícia chegando agora, hein? Mais polícia chegando agora. Novos policiais vão se unindo nesse difícil combate. Nesse difícil combate a um protesto violento na zona leste de São Paulo. Eu vou trazer novas informações dentro de instantes. É o melhor do ar, o nosso comandante, o Hamilton, que vai trazer os detalhes já já. Os manifestantes continuam escondidos. A qualquer momento o confronto pode recomeçar. Espero que não. Me dá a imagem do homem completamente fora de si. Um homem completamente fora de si começa a arremessar de tudo pela janela de casa. A polícia cerca o local. Ele estava completamente transtornado com o fim do relacionamento. A mulher disse não, que não queria mais viver com ele. Ele não segurou a barra e veja o que aconteceu. Põe no ar. O local foi isolado pela polícia e os moradores retirados das casas. Os vizinhos acordaram assustados com o barulho. O cara louco, né? Tava transtornado, gritando demais, falando que ia se matar. Do segundo andar deste sobrado, um homem transtornado arremessava objetos nos policiais. Marcos Custódio da Silva, de 49 anos, não aceitava o fim do relacionamento com a companheira. Michele Rocha, de 34 anos, também saiu às pressas do imóvel, depois de brigar com o namorado. O casal morava nesta casa há 6 meses. Segundo os vizinhos, Marcos e Michele viviam brigando, mas a discussão nunca tinha chegado a esse ponto. A última briga nesta madrugada, os dois, segundo a polícia, teriam feito uso de bebida alcoólica. Ele, inclusive, também usou drogas. Muito nervoso, ameaçou matar a mulher e ameaçou a se matar. Com medo, a Michele foi para a casa da mãe. Assim que chegou lá, o Marcos ligou para ela e pediu para que ela voltasse. Michele veio, bateu no portão e já foi recebida pelo homem ali na sacada, já arremessando os objetos contra ela. Com medo, a mulher desceu à rua e chamou a polícia. Jogou cerca de 3 botijões, um inclusive com fogo, né? E aí o pessoal teve que acionar o GAT chegou, iniciou as negociações, mas ele
foi ficando alterado, continuando ingerindo bebida alcoólica. Mesmo com a rua cercada por policiais, o Marcos resistia e não descia da casa. E lá dentro continuava quebrando os objetos e fazendo uso de bebida alcoólica. Foram 2 horas de negociação, até que os militares do GAT invadiram o imóvel. O tenente ainda tentou negociar com Marcos, que ameaçou jogar um botijão de gás nos militares. Os policiais que entraram na casa imobilizaram o homem. O comerciante saiu na prancha do SAMU e foi levado para uma unidade de saúde. Ele teve pequenas escoriações na mão, porque ele deu um soco na porta dos fundos e cortou a mão, mas fisicamente está normal, questão de alterado porque bebeu e consumiu drogas, né? Só depois que o homem foi socorrido é que os moradores puderam voltar para casa. A calçada ficou cheia de objetos que foram jogados pelo comerciante. Micro-ondas, aparelho de som, uma televisão, remédios, botijões e uma garrafa de bebida quebrada. Michele voltou para casa para arrumar a bagunça provocada pelo companheiro e não quis gravar. Assim que sair do hospital, Marcos vai ser ouvido pela polícia. Ele tinha um mandado de prisão em aberto. Segundo informações, ele tem um mandado de prisão em aberto. Por qual crime? Por homicídio. Confirmando esse mandado de prisão dele, ele vai ser encaminhado para a delegacia. Começa a chover em São Paulo, hein? Começou a chover em São Paulo. O comandante Hamilton está atravessando já uma área com chuva aqui na capital paulista. Que região de São Paulo nós estamos? Na Zona Leste ainda, comandante? Isso, bate exatamente, região do Parque do Carmo. Bate exatamente, região do Carmo. Ok, daqui a pouco eu volto com o comandante, o Hamilton, que vai trazer novas informações. Me dá imagem, ladrões. Ladrões numa van roubam uma moto estacionada em cima da calçada. Para evitar roubos, o dono estacionou a moto num pequeno espaço entre um carro e o muro da casa. Quem disse que adiantou? Põe no ar. É madrugada quando, de repente, uma Kombi para no meio da rua. Perceba que o motorista mantém as luzes de alerta acesas. É um disfarce, mesmo não havendo movimentação no local. Eles dão a volta e seguem até o alvo, que não aparece nas imagens. Uma moto estacionada na calçada é imediatamente colocada dentro da Kombi. Em seguida, eles vão embora. O crime aconteceu nesta rua, em Oswaldo Cruz, bairro que fica na zona norte do Rio de Janeiro. A moto costumava ficar estacionada bem ali, olha, naquela calçada debaixo da cobertura, em frente a um bar, por ser um local iluminado e com um sistema de câmeras de segurança. Mas na madrugada do último domingo, quando tudo aconteceu, o dono da moto não pôde estacioná-la ali porque o estabelecimento estava funcionando. Ele então precisou atravessar a rua e estacionar o veículo nesta outra calçada. E exatamente pensando em preservá-la, a deixou bem aqui, entre o muro e o carro. Imaginava que ela estava segura, escondida, né? Mas o esconderijo não passou despercebido dos bandidos, que não tiveram dificuldades para levá-la daqui. Eu fiquei meio assim, meio aéreo, um tempo, ainda andei para um lado e para o outro assim, mas não tinha muito o que fazer, tinha que ainda vir trabalhar. A moto levada pelos bandidos é esta, de cor vermelha, que aparece nas fotos. Avaliada em R$4.000, havia sido comprada recentemente. Seguro nem transferiu o meu nome, porque não deu tempo também nem transferir agora, né? O furto foi registrado nesta delegacia, que ainda não tem pistas dos bandidos. A ação criminosa inusitada durou pouco mais de 3 minutos. Vê se tem cabimento. Olha a imagem do hospital que me chegou agora. Vê se tem como uma população honesta do Brasil que trabalha quase 4 meses por ano só para pagar imposto ser atendida num local desse. 50 mães. 52 mães estão denunciando a falta de médico, remédio, material básico num dos maiores hospitais. Veja só. O abaixo-assinado leva o nome de 52 mães de pacientes. As crianças estão internadas no setor pediátrico do Hospital da Restauração. Segundo as acompanhantes, a falta de um neuropediatra é o problema mais grave enfrentado por quem precisa de atendimento especializado. Dona Érida tem um filho especial. O menino de 12 anos perdeu o movimento das pernas depois de sofrer uma convulsão. Ao procurar um neurologista, a estudante foi informada que o único profissional da unidade está de férias. Só quem pode resolver é ela, a neuro que está de férias. Que foi dito aqui pela chefe que não tinha neuro nenhum no hospital. Tem que esperar ela voltar. Tem que esperar ela voltar. E ele continua tendo convulsão até ela voltar. A falta de medicamentos também preocupa as mães.
O filho de Dona Raquel tem apenas 9 meses de vida. O bebê nasceu com hidrocefalia. A balconista denuncia que, mesmo com a criança internada, ela precisa comprar os remédios para garantir o tratamento do paciente. Perfil de Deparem e Ardenal. O valor disso aí? Eu acho que não sei, nem em R$20, os dois juntos. Os médicos dizem que esse medicamento é essencial para o teu filho? Com certeza, para ele não ter gripe. Além de todos esses problemas, quem tem filho internado aqui no Hospital da Restauração denuncia a falta de estrutura da unidade. Os pacientes sofrem com o calor, falta até material de limpeza. Para piorar, na tarde desta terça-feira, parte do gesso que reveste o teto desabou. As fotos mostram o tamanho do estrago. As imagens também revelam a falta de manutenção nos banheiros e nos armários, onde são estocados materiais hospitalares. O risco de cair, matar nossas crianças, matar outras pessoas que trabalham aí dentro também. E outra coisa, a gente não está conseguindo manter os nossos filhos aí dentro de fralda, de medicamento, de água para beber, produto de limpeza que não tem.